Mas não era mesmo que não gravou. Eu vou mandar outro link, tá? Não, não tem problema. Pode ficar tranquilo. Vou mandar outro. É só jogar isso. E aí não tá Não, é fazendo. esse que você tá aí mesmo. E pode. Pode continuar. Pode falar. Começa? Muito boa noite, povo amado. Como é bom estar com vocês. Está no ar o programa Fé e Esperança pela primeira vez. 2 de junho, 8 minutos para as 8 da noite. Desculpa o atraso. São correrias da sexta-feira, correria da semana, correria do dia. Ok? O programa Fé e Esperança trata-se de se você tem uma fé, é porque você tem esperança. Esperança de vida eterna, esperança de uma vida melhor, esperança de cura e libertação. Nós temos hoje 2 representantes. E está assim como eu prometi para vocês, só faltou o evangélico, porque, gente, hoje os pastores, tudo tem os cultos, nenhum teve tempo de substituir, né? Então eles não puderam vir. Mas a partir de sexta-feira, se o tema for esse, eles estão todos disponíveis para a gente ter, então, os 3 representantes. Valdemir Moraes de Lima, né, é o nosso amigo que vai testemunhar a sua fé do catolicismo. Né? Temos Severino de Oliveira, homem lutador, cheio de experiência também, que vai falar da sua fé, né, a sua fé judaica. Né? Ele que é judeu. E para mim uma coisa diferente, né? Uma coisa nova. Eu gosto muito de ouvir sobre Esperança em nome de Esquinão do Lanches, em Tunas do Paraná. Então você passa Tunas do Paraná, anda 2 quilômetros da entrada de Cerro Azul, você vai ver lá o Esquinão do Lanches, ok? A Juliana que atende muito bem e de vez em quando a gente faz música ao vivo lá. Inclusive, amanhã era para ter música ao vivo lá no Esquinão do Lanches, ok? Temos diversas cidades que está com audiência garantida. Colombo, obrigado. Bocaiúva do Sul, família Paiva está nos assistindo. Tunas do Paraná em peso nos assistindo. A Grande Curitiba, obrigado, pessoal. Bela Vista do Paraíso, Arapoti, São José dos Pinhais, Araucária, Campina Grande do Sul, a Cristiane, obrigado. Limeira, Maria Messias, obrigado, Maria. Ribeirão Preto, Sertãozinho, a prima Yara de Sertãozinho, Primavera do Oeste, Gilson e Juscelia, obrigado, gente. Rondonópolis, Cuiabá, a prima Hilda e o Wellington. Wellington, você que esteve aqui fazendo correria comigo, com os meus carros para lá e para cá, obrigado, Pia. Rio Negrinho, Roseli Mendes, obrigado, Roseli, obrigado pela audiência. Também temos Monte Castelo, Santa Catarina. Monte Castelo, que não é o antigo Monte Castelo, é Santa Catarina, município. Arildo Fernandes, obrigado, Arildo. Você disse que ia estar esperando o horário para o programa estar no ar para você assistir com a gente. Muito obrigado. Carambeí, não sei, mas é magrão mesmo. Então, obrigado. Neca também que está aqui. Aí, Porã. Família Candeu, obrigado. Obrigado. Prima Banda. Muito. Serviço de gestão de redes sociais. Energia solar e Ciane 30080118 30080118 Gold Pedras 99566252 99566252. Liga lá, fala com a Madruga, fala com o Edio lá, briga com ele no preço que vai ser o melhor. Não sofra por aí correndo atrás de coisas inseguras. Vá direto na Gold Marmoraria Pedras. Beleza? Garotada, como é que tá as coisas aí? Tudo tranquilo? Sob controle? Maravilha. Então tá bom. Gente, desculpa o atraso. São 3 minutos para as 8, né? Provavelmente a gente vai se corrigindo para as próximas. Eu gostaria, então, temos aqui 2 convidados nesse programa de hoje. Eu gostaria
Severino de Oliveira, antes de você se apresentar, o porquê essa religião, desde quando, o que te inspirou, por que judeu? Olha, Hélio, não todos que se diz judeu que é judeu. Nós temos a fé judaica. E quem tem o Messias, quando veio, ele na terra, ele era judeu. E convidou a todo judeu para que, se fosse possível, aliar com ele. Mas não todos que aliaram com ele. Mas, então, ele separou o seu povo para pregar para o gentil. Os seus profetas, os seus apóstolos, todos eles eram judeus. Mas não foi todos que foi até o fim. Muitos se desviaram no caminho. Mas a nossa tendência é chegar até o fim. Porque o caminho é longo, a fé é preciosa, a fé não é para todos. E nós amamos a todos também, em primeiro lugar. Pode ser católico, espírita, evangélico, a todos. Porque o próprio Messias, ele separou os 70 discípulos e mandou que eles fossem pregar o reino de Deus. E eles foram e ainda teve uma encomenda para eles. Olha, aonde que vocês não levam nada, hein? Não leva dinheiro, não leva 2 túnicas, não leva 2 alforjes. E aonde que vocês chegar, vocês comem e bebem. E aonde que você chegar e não for recebido, vocês batem a sandália, não traz nem o pó de lá. Então é interessante isto, né? Que muitas pessoas não conseguem entender isto. Porque o evangelho do reino não é muito fácil. Que se fosse fácil assim, todo mundo seria salvo. Mas segundo está escrito, não vai ser. Se não for recebido, batam a poeira e, não insista. Não insista e vai embora. O que é não ser recebido? Não ser recebido isso acontece até nos dias de hoje, que você vai pregar o reino de Deus e a pessoa não quer nem saber. Eu não quero nem saber. Então você não pode também insistir com as pessoas. Você dá a mão para ele e volta e vai embora. Segura o assunto. Valdenir Moraes. Boa noite. Boa noite, Hélio. Pode ficar à vontade. Pode se apresentar. Então, meu nome é Valdenir. E sempre fui católico, né? Da uma família católica. E em 2013 eu tive um chamado à conversão. Dali para cá eu iniciei um caminho de missão, aonde muitos me conhecem por missionário, né? Aonde eu consegui, nesse tempo de missão, viajar para vários lugares. Tive na Argentina, tive em Foz do Iguaçu, e como o nosso irmão judeu ele nos falou, a palavra, quando Jesus passou pela terra, ele disse que era para pregar em todos os cantos e no mundo inteiro. Então a gente vai fazendo aquilo que a gente pode, né?
através da missão. E hoje, tudo aquilo que eu vou fazer, eu levo como se fosse uma missão. Hoje nós estamos aqui reunidos nessa live, junto com o Hélio, fui convidado a fazer essa live. É a primeira vez que nós estamos aqui participando, iniciando esse momento de fé e esperança, aonde eu vou testemunhar um pouco do que é a minha missão. Aonde muitas vezes eu levei pessoas a visitar santuários, visitei muitas famílias, fui chamado por muitas famílias para a gente pregar a palavra, para a gente falar um pouco da missão, falar um pouco do que Jesus quer de nós. E foi um tempo maravilhoso, de muita luta, onde a gente batalha bastante, as coisas não são fáceis. Tem aquele que agrada, tem aquele que não agrada. Tem aquele que recebe bênçãos, milagres, tem aqueles que às vezes não recebe. Como aqui o assunto é fé e esperança, então eu quero dizer para vocês o seguinte: através da fé e da esperança a gente consegue muita coisa. Mas só que muitas pessoas ele quer conseguir dinheiro, ele quer conseguir bem-estar. E Deus, quando veio ao mundo, ele veio e nasceu numa manjedoura. Então ele deu um testemunho, né? Interessante. Já foi estudado o que é manjedoura? Manjedoura hoje, na forma de nós entender, é uma cocheira onde você dá sal para as vacas, né? Onde você dá trato. Porque aí é que ele nasceu num lugar assim, porque na época não tinha lugar nas hospedarias, e as pessoas que viviam naquele lugar forneceram para ele e para José e Maria um estábulo, né? Onde dormia as criação. E eles ali não faziam a mínima ideia quem que ele estava acolhendo. Não, eles não tinham ideia, eles achavam que simplesmente era um casal como hoje, um marido, uma mulher que estava passando por aquela região. Só que hoje o marido e uma mulher, essa gente vê, a gente vai pensar que é bandido, né? Na era que está o mundo, Brasil hoje. Mas na verdade ela estava grávida, né? Foi pedido. Não foi essa visão que eles tiveram, foi o costume mesmo. Era o costume, as pessoas não reconheciam Jesus, né? Não sabia quem ele era, né? Como hoje, né? Hoje tem muitos que não sabem quem é Jesus. E a mesma coisa era a época, né? Na época ninguém talvez imaginaria que viria um Salvador e que seria ele, né? Os mais estudados sabiam que ele viria. ele viria. Saberia que ele viria, como nós sabemos que um dia ele voltará, né? Correto. Só que na época muitos não sabiam, como hoje também não sabe. Falando em hoje também não sabe, o Severino Oliveira, ele parou numa parte lá, que eu até fiz questão, o não ser atendido. Aquele que não ser atendido, sacuda, vocês têm mais o que fazer. Na verdade, o Cristo só faltou falar isso, né? Sim. Vocês têm mais o que fazer. É o mundo inteiro para atender. Então, não quis, sacuda. Despede ele. Isso. Hoje, o que é não querer? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu sou muito cabreiro em, de repente, deixar vazar uma coisa. Eu sou católico desde quando nasci e continuei não porque meu pai era, minha mãe é até hoje, e etc e tal. Tudo tem um porquê, né? É muito mais do que isso. É uma história longa, entendeu? Mas eu não tenho a mente fechada. Eu admiro cada palavra de cada cidadão, de cada religião, eu observo tudo, eu fico observando. Entendeu? Tudo isso de medo não, é uma precaução. Esse não ser atendido, esse não acolher. É certo, é mais ou menos assim, na sua opinião? Olha, na minha opinião, quando Jesus diz, é porque assim, eu hoje,
Na minha missão eu passei por Garapuava, passei por Cascavel, Três E Barras, você passa por tudo, né? Santo Antônio do Oeste, Foz do Iguaçu, fui até a Argentina. E bebe tudo um pouco, expulsa demônio e... Isso, vem na libertação. verdade a gente trabalha com todo tipo de povo, né? Só que tem famílias que Espera. eles fecham a porta para você, né? Aí, tá, então, aí, pausa, aí, tá vendo? Ó? Então o Cristo, ele já falou, já orientou os discípulos, ele já imaginava o que ia acontecer 2023 anos depois. Isso mesmo. Acontece. Acontece. Você faz o quê? Acontece às vezes de eu ser chamado daqui para Foz do Iguaçu, eu atendo 10 famílias e no meio dessas 10 tem uns que não quer. Entendi. Tem uns que não aceitam. Às vezes está num grupo de 100, 200 pessoas pregando, fazendo oração, ali tem vários que aceitam, tem vários que não aceitam. Para mim é isso aí. Então a região que não te acolhe, você também não vai ficar insistindo, né? Como diz o Evangelho, você não vai ficar dando lavagem aos porcos, né? Na nossa linguagem nós dizemos isso. Então você vai trabalhar com a tua missão conforme teu chamado e aonde você é recebido, como missionário, né? Agora a pessoa que não quer te receber, você também não vai insistir, porque a visão dela é outra, o entendimento dela é outra, né? E naquele tempo Jesus curava os cegos, curava os paralíticos, e hoje continua um monte de pessoas cegas, né? Entendi. Então essas pessoas que são cegas, você não tem como fazer eles abrir o olho na marra, tem que abrir pela fé e pela graça. Se eles têm esperança, né? Correto. Palavra é esperança. Fé, esperança. Uma pessoa que me admirou pra caramba na época que Cristo estava na Terra, Severino de Oliveira. Pra você. Sabíamos que Cristo estava na Terra, evangelizando, fazendo o papel dele. Não precisava, né? Ele em si. Mas submeteu, né? Tudo aquilo. E tinha um sinédrio. Tinha uma igreja que inclusive ele veio pregar para eles. E o sinédrio seria como hoje fosse, vamos simplificar, como se fosse o quê? A cúria. A cúria hoje. Dom Antônio Peruso, Dom Rafael está em Curitiba ainda? Não. Estou trocando, né, alguns bispos. E os sacerdotes, tá. Nicodemos, eu estive analisando, ele era príncipe de sacerdotes, né? Sim. O príncipe de sacerdotes seria o que hoje? Vamos falar da linguagem que nós conhecemos. Um bispo. 2 de junho. Príncipe de sacerdotes, ele cuidava digamos, da linguagem mais simples, padre. Seria um bispo, digamos assim. E Cristo ali fazendo os milagres e fazendo a diferença, e eles falavam que a galera de Cristo era uma seita, né? Sim, até o apóstolo Paulo falou isso. Pois é, eles ignoravam assim de uma forma tipo o Henrique Cristo perdido aí. Tá? Ou falando isso do Henrique Cristo, quer falar com você. Vocês dois, uma briga boa. Dá um chicote pra cada um, deixa o pau quebrar e nós aprendemos um pouco mais. Aí, no meio daquele povo todo, daqueles sacerdotes, bispos, padres, tudo e tal, um chamado Nicodemos deu uma olhada e falou: esse cara aí pode ser Deus? Acho que eu vou ficar esperto esse cara. Mas, gente, Nicodemos, ele tinha uma popularidade tão grande que ele falou: rapaz, o que meus padres vão falar? O que o povo vai falar se eu ir falar com esse cara aí? Vamos falar que eu estou me vendendo para seita. Eu vou ter que falar com esse cara e ser de noite. Olha, na Bíblia está escrito que nós temos que ser da parte da serpente lá. Astuto como uma serpente e manso e humilde como uma pomba. Entendeu? Como uma ovelha. Isso. Nicodemos, ele foi muito, na minha opinião, ele deu um jeitinho e foi falar com Cristo de noite. Entendeu? Havia uma igreja. Nicodemos pertencia a essa igreja. Que igreja era essa? Qual que é o nome dela? Entendeu? Ela ainda existe ou não? E Nicodemos, ele foi inteligente com essa atitude? Sim ou não? Pergunta para mim, né? Olha, ele foi o homem mais inteligente que existiu. Por quê? Porque ele tinha sede de salvação.
Não era só ser líder e ser Não, porque líder está cheio, né? Desde aquele tempo, de 4.000 anos atrás ou mais. Uhum. Isso está cheio, desde aquele tempo. Agora, a sede de salvação é independente de qualquer coisa. Aí brota lá do É fundo. como o meu amigo falou ali, independente de dinheiro, de qualquer coisa. Certo? Agora, quando o homem se agarra com as coisas dessa vida, ele será impossível dele entender as coisas de Deus. Será impossível. Porque, primeiro, ele troca a sua vida espiritual pela vida financeira, como está aí até hoje, está assim. E ele não, ele teve sede de salvação. E ele falou, não, eu quero falar com esse homem. Nem que seja de noite. Não, eu quero Nem falar. como eu não vejo. E ele tinha vergonha também. Por que ele tinha vergonha? É porque ele era um homem grande no meio do seu povo lá. Ah, Ele era um homem... de repente falar com você. É isso, os outros vão ver eu falar com ele, daí como é que fica eu daí? Né? Então ele falou, eu vou falar com ele de noite. Que daí ninguém tá vendo e tal, né? E daí ele chegou e falou para ele, né? Falou, aí o mestre ainda disse para ele, falou, ele perguntou para o mestre o que ele deveria fazer. Então é uma pergunta até... Ele, às vezes já era para fazer, às vezes já fazia tanta coisa, mas ele sabia que era uma renovação. Né? Exatamente. Aí o Messias falou para ele assim, falou, você tem que nascer de novo. Aí ele falou, nascer de novo? Mas como assim? Não, eu sendo um homem velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? É impossível. É impossível. Você veja bem como o homem, mas quando o homem tem sede de salvação, ele vai à procura, ele vai mesmo. Ele procurou entender, falou, eu não estou entendendo o que tu está falando. Como é que eu posso, se eu sou um homem velho, como é que eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí o Messias explicou para ele, não, é assim, você tem que se arrepender, você tem que largar tudo do que você é e se tornar uma outra vida nova. Aí ele começou a entender. Aí que ele começou a entender. É como hoje, você vê, falando dele, que depois ele se converteu. Uhum. Depois ele se converteu. Ele continuou no Sinédrio, né? Sim, mas depois ele se converteu. Mas já com outras visões. Exato, com outras visões, é lógico. Tem uma parte na Bíblia lá que ele levou um tapa na orelha dentro do Sinédrio lá, no momento que ele tentou defender Cristo, não sei de que lá, né? Uhum, Já, sim. um já falou, então Você está torcendo Você pra tá ele, apoiando né? o aceita, então. Da seita. Aconteceu isso aí, então. Sim. Você vê a luta que ele passou a enfrentar depois daquilo lá, né? Exatamente. Mas só que ele foi uma pessoa escolhida. Aham. Porque O que é uma pessoa escolhida? Tem os que vão de ponta cabeça pra Sim. boca da onça? Sim. E milhares. E milhões. Na sua opinião, vai mais gente pra boca da onça ou vai mais gente pro rei? Olha, as escrituras que diz, não é a gente que está inventando. As escrituras diz assim, muitos são chamados e poucos somos escolhidos. Isso aí tem vários textos da Bíblia. Certo? Então, como Sodoma, como outros lugares. Até eu estava conversando com grandes amigos, doutores. Ele disse para mim, não, mas antes de nós entrar, ele falou, Deus é misericórdia. Eu falei, não, senhor. Não, senhor. Mas por quê? Mas por quê? Porque muitos entendem que, inclusive eu tenho um amigo meu que é muito católico também, amigo, né, independente de religião. Ele disse para mim, não, mas Deus salva tudo. Deus salva criança, salva tudo. Falou, como é que ficou a cidade de Gomorra então? Só tinha velho? Lá morreu todos. Um defeito bem cabuloso que o mundo inteiro tem. Só foi tirado
Uma família. E foi qual mesmo? Foi aquela que virou a estátua de sal. Certo, Sodoma? A família virou a estátua de sal? Não, a mulher dele. A mulher, por quê? Porque ela certamente duvidou, né? Ah, é Certamente. uma que olhou para trás? Sim. Entendi. O que olhar para trás é duvidar. É, tipo, O símbolo. o que eu tô fazendo? Será que eu tenho que ir? Você já tem que ir. Será que é verdade? Entendi. Certo? Então, as coisas, agora, para quem tem sede de verdade, Deus conhece o íntimo do nosso coração, Correto. de todos. Por isso que nós não podemos julgar as pessoas. Não, você não vai ser salvo. Não podemos falar isso. Eu tô enganado ou o mundo é bem calmo e tranquilo? Tipo, acha que é só esperar morrer e ir pro céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que subiu ao céu. Deixa eu consertar a pergunta. A visão, eu até um tempo atrás eu era assim. Depois a gente fica um pouco mais antenado. Sim. Mas é assim, se tá indo na igreja ou não, se tá seguindo alguma comunidade ou não, se tá congregando a igreja pentecostal ou não, é aquele costuminho de acha que é só morrer e ir pro céu. Entendeu? Porque é assim, eu percebo um povo que se ele responder uma pergunta que é simples, você crê em Deus? Sim, eu creio em Deus, Nossa Senhora, cara, Deus Nossa Senhora Aparecida e Santa Senhora, ou se não, eu sou até evangélico, eu sou e tal. Nada contra nada, estamos aqui para conversar o que a gente vê, e acha que é só morrer e ir pro céu. É só eu que tenho essa visão assim, ou o quê? Eu vou me corrigindo também, né? Não. É o que a gente enxerga no povo. Sim. É o que enxerga, é isso aí mesmo. É isso mesmo? É isso aí mesmo. Já percebeu isso aí? É que eu vejo assim, o caminho que leva a Deus, como ele falou, de dificuldade. Ele não existe só dificuldade, é um caminho cheio de pedras, cheio de espinho, é um caminho de luta. Você tem que começar com a família, você luta com os vizinhos, com os amigos, e com teus vícios, com o teu próprio trabalho, com o teu tempo. Então é uma luta. E o povo hoje, eles não querem ter trabalho, eles querem as coisas muito fáceis. Portanto, hoje, a fé do povo é como você fazer um hambúrguer e um miojo. Quer que seja resolvido rápido, né? E a fé e a esperança, que faz parte do nosso programa, é coisa que você tem que caminhar nela, né? Que eu creio, todo mundo tem fé. Muito não exercita a fé que tem. Porque ele não tem esperança ou porque ele não acredita, né? Ele não acreditando, ele não tem esperança. As pessoas que têm fé, ele tem que saber que ele tem que acreditar naquilo que é impossível, né? Aquilo que está além da visão dele. Aí é fé. E daí você falando em crer em Deus, entre crer e acreditar tem diferença. Porque muitos dizem que crê, mas não acredita. Entre acreditar e crer. Crer que existe Deus, até o diabo crê. Isso. Mas o diabo não acredita. Então a crença tem isso. Mas se ele já morou lá, ele era para acreditar mais que nós, né? Mas ele acredita nele, né? Ainda que ele tem poder, que ele pode. Eu ainda acho que é ele que é o cara. E nós que exercemos o catolicismo, nós sabemos que Jesus, Deus, ele é misericordioso. Mas como foi falado já, de bater as sandálias, deixar o povo lá, não dar lavagem aos porcos. Jesus e Deus, ele é misericordioso. Desde que você busca e desde que você queira. Entendi. Só que vai chegar um tempo que essa misericórdia também vai acabar. Porque senão o povo vai indo para um caminho aí que não tem volta, né? Entendi. 20 horas e 20 minutos. Programa Fé e Esperança, em nome de Esquinão do Lanches, em Turnas do Paraná. 2 quilômetros depois de Turnas do Paraná. Na entrada para Cerro Azul, Esquinão do Lanches. Juliane, um beijo no coração. Ednelson. De vez em quando fazemos barulho lá, era pra gente cantar amanhã lá, mas não, a agenda não ajudou, gente.
Esqueci de Antonina. Antonina, lá na Barra do Rio Pequeno. O Caltrin Bar. Beijo no coração da galera do Caltrin Bar, lá em Antonina. Faz uns 50 anos que eu não vou lá também, porque a agenda não colabora muito. Mas, beijo no coração de todos vocês. A audiência também. Gustavinho, Samir, alguma pergunta? Galera. Pergunta sobre as bíblias dele aí, o tamanho daquele negócio ali, cara. Pergunta que eu não quero saber. Muito bem. O nosso diretor achou interessante essas bíblias. Entendeu? Cadê? Tá. Essa aqui. E depois eu tenho uma pergunta sobre Bíblia também. Tá interessante, nem quero entrar nesse detalhe agora, sobre essa palavra aqui. Já nós chega nela. Aqui tem duas Bíblias, né? Uma delas, como é que é, Samir? Como é que você falou? O tamanho da Bíblia, velho? Eu tenho que fazer um balaio para carregar a Bíblia. Deixa ele falar o nome delas. Sim. Severino, alguns minutos para você falar sobre as Bíblias. Sim, essa aqui é a famosa Bíblia Católica. Uhum. Essa aqui. Agora que eu lembrei que meu pai tinha uma dessa aí. Essa é a famosa Bíblia Católica que... Só que ela é encapada, né? Eu não conhecia a capa dela. Uhum. E que tem muitas coisas aqui que em outras Bíblias não tem. Por quê? A Bíblia, ela, em peso, ela foi mexida. No tempos passados, ela foi mexida. Mas a Bíblia Católica, por isso que eu tenho pegado muito no pé dos evangélicos. Porque os evangélicos dizem que prega os evangélicos dizem que prega para o católico. E como é que pode o evangelho pregar para o católico, sendo que tem falha na Bíblia dele também? E nós podemos aprovar isso. É só fazer um estudo com a gente. Esclarecendo melhor, o evangélico quer pregar para o católico, mas a Bíblia do evangélico também tem falha. Tem falha. E essa Bíblia aqui, ó, que o diretor ali se admirou, ela tem um nome verdadeiro, que os evangélicos não pregam, a maioria não prega. Aham. E ela tem um nome aqui escondido aqui dentro dessas escrituras. Tem um nome dentro dessa aí. Exatamente. Eu tenho outra ali que tem. E o que significa nome? Que nome? O nome é uma coisa bastante importante para a vivência que nós estamos vivendo hoje, nos dias de hoje. Século XXI, 2020. Isso. Às 20 horas e 24 minutos. Veja bem, que tudo que eu falar, eu tenho prova daquilo que ele fala, senão eu sou um grande mentiroso. Como eu viajei para fora do nosso país, o meu nome nunca foi mudado. Porque o nome que é o segredo da pessoa. Se você não pode mudar teu nome se você tiver um crime. Se você tiver um crime, você mudar o nome, não vai aparecer o seu crime. Então, por isso que não é mudado o nome, em país nenhum. Uma vez aquilo é aquilo, onde foi registrado é aquilo ali. Então, aqui, essa Bíblia grande, essa Bíblia aqui, eu acho ela muito importante. Ela tem um nome escondido no rodapé embaixo. Porque, primeiro eu vou dizer uma coisa, para depois falar isso aqui. Por que os apóstolos foram perseguidos por causa do nome? Quem for um pouco inteligente já começa a entender o porquê. Que eles foram perseguidos por causa do quê? Por causa do nome. Está escrito? Sim. Olha, você me desculpe que eu vou ter que abrir no coração. Abrir inteiro. E quem fez isso aí foi a Roma e o Egito. Roma e Egito. Isso. Eu posso aprovar. Fizeram o que mesmo? Tiraram várias coisas da Bíblia. Mexer na Bíblia. E mexer na Bíblia. Certo? Jesus nunca existiu esse nome. O quê? Não. Nunca existiu. Porque está escrito que Deus
fala, porque ó, Deus escolheu os profetas, os homens, não um homem igual eu, mas aqueles homens que morria de verdade. E eu, às vezes, muitas vezes, se a pessoa chegar uma espada em mim assim. Se pudesse, você sabe pela Olha, gente, a gente tem que ser sincero. Ah, aquela olhadinha, eu achar um lugar de esconder, não sei não. E você cabe em qualquer lugar. Exatamente, certo? Então, mas os profetas não. Gente. Os profetas não. Morria pela palavra. Morria diretamente para a vida eterna. Tá, agora volta lá no nome de Jesus lá. Tudo isso pelo nome. Não, é que eu vou falar, é que eu vou dizer. Eles foram perseguidos por causa do nome. Está lá em Isaías 52:6, disse assim, ó. Só o meu povo saberá o meu nome. Mas então, para que Bíblia então, se fosse para ser assim? Para que Bíblia então? Se eu chego lá em Roma, vou pregar para o Papa, ou para um padre, eu chegar lá e vou dizer para ele, ó, eu vim pregar Jesus para você. Ele vai dizer para mim, no Jesus nós também pregamos. E para que tem evangélico então? O que esses evangélicos estão fazendo aí então? Está pregando para quem? Vocês estão falando a mesma língua? Se o evangelho está pregando Jesus, o Papa também está pregando Jesus. E para que esse evangelho então? Não, esse evangelho não vai servir para nada. Se isso converge a mesma coisa, não Sim. tem muito o que pregar um pro outro. Agora você vai pelas escrituras, o que foi dado pelos profetas. Lá você vai descobrir. Lá em Isaías 52:6 diz: só o meu povo saberá o meu nome. E o nome dele seria tirado da terra. Pode examinar. Quem tiver a Bíblia pode examinar. Jeremias 11:19. Está dizendo assim, ó. Esse nome seria tirado da terra. E daí? E agora? Como é que vamos fazer? Agora todo mundo, Papa, evangélico, todo está pregando Jesus. E eu mostro dentro das escrituras que tem um falso Jesus dentro das escrituras. Mostro na Bíblia. Tem um falso Jesus, a própria Bíblia que está falando. Ele era um falso. Não estou falando do Messias, não. Eu não estou falando do Messias. Dá uma interpretadinha, então. Não, eu estou falando assim, ó, o que está dizendo lá, eles estão falando, aplicando um outro nome e diferente. Que o Messias, ele é um homem criado, nascido, e o que estava nele? É o Espírito de Deus que estava nele, no corpo. Deus, você fala Deus Pai Criador. E não tem dois também. Não existe dois, não existe trindade. Trindade é diabólica. Certo? Porque desde o princípio foi assim. Ele disse assim, não adorar outros deuses além de mim. O próprio Criador disse. No princípio ele disse assim, ó, quando não havia terra, quando não havia... A terra havia, mas estava coberta com água. Lá apareceu, não apareceu dois, e nem três. Lá disse assim, ó, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Por quê? João 1 sobre isso, Por que lá não disse assim, ó, o Pai e o Filho apareceu aqui, ó. Lá não fala isso. E qualquer Bíblia que você pregar, inclusive essa católica aqui, que eu admiro muito. Certo? Então tá cheio de mentira aí. Tá cheio de mentira. No catolicismo. Na sua visão. Nas igrejas evangélicas. Na sua visão, o mundo é uma mentira, digamos assim. Não todos, né? Tem os seus escolhidos, é lógico. Eu não estou dizendo que eu sou escolhido. Eu estou dizendo que tem os escolhidos na terra. Certo? Pode ser você, pode ser ele, pode ser ele. Correto. Severino, se você for notar, Severino, Valdemir, entendeu? Nosso diretor, Samir, Gustavinho,
Em 1994, mais ou menos, eu era um dos que... Era bem tranquilo, cara. Entendeu? Ia na igreja quando dava, como pai e mãe devia cair no pescoço mesmo, e me ensinou a gente da melhor forma possível, dentro da inocência deles e tal. Na cinta. Na cinta, claro. Eu convivia aquilo e achava que eu só morrer e ir pro céu. Uhum. Enquanto você fala, eu vou abrir aqui para Pode, à vontade. Aí eu tive uma namorada, que ela era uma evangélica desviada, eles falam desviada. E dali pra cá, minha vida nunca vai ser a mesma, minha consciência nunca vai ser a mesma. Aí eu comecei a ler a Bíblia pra poder se defender com ela, né? Aí comecei a ler a Bíblia e falei, eu tô fudido. Vou ter que começar a viver, senão... Aí que eu descobri que não era só morrer e ir pro céu. Aí dali pra cá, a vida mudou. Mas rapaz, quando se trata de Bíblia, eu comecei a observar desde aquela época. Para começo de conversa, tinha duas Bíblias. Uma de 73 livros, a outra de 66. Aí você consultava a Bíblia de 73 livros com alguém daquela mesma doutrina. Diz que a Bíblia foi demorado fabricar, teve um tempo determinado, entendeu? E a de 73 livros saiu na hora que ela estava toda completa. De 66, montou os livros, estava pronto, mandou pôr uma capa e caneleou pregar. Aí você ia conversar com as doutrinas da Bíblia de 66 livros, o assunto era diferente. A Bíblia era só 66 mesmo e acrescentaram mais 7 que não é livro da Bíblia. E eu queria saber a verdade, porque o meu foco era o céu, como diz. Eu passei a ter sede de exercer a fé porque a esperança da vida eterna. Aí comecei a estudar Bíblia com 73 livros, Bíblia com 66. Eu me lembro uma época que eu estudava cada 73 livros. Meu pai tinha uma dessas, eu estudava com ela também. Estudava a de 66 e mais um dicionário, que era para não ficar nada muito enrolado. Não aprendeu nada. E mexe que vira. Não, praticava. Na verdade, tem coisa na Bíblia que você não entende, com dicionário e tudo, entendeu? Você tinha que ter um tradutor ali. E beleza, de repente eu conheci essa figura com uma Bíblia, já uma outra Bíblia. E interessante. Bonitinho, não sei se ele tá com ela hoje aí, entendeu? Já uma outra Bíblia. A Bíblia, não, cara. O negócio é o seguinte, cara. Não é nem aquela, é essa. A Bíblia é essa aqui. Mas a deles é a Torá, não é? Não, Bíblia mesmo. Torá, eu nem sei o que é Torá. Torá. Você vê? Essa aí deles Usa é a Torá. 11 palavras para nós, 11 palavras para não estourar muito horário e explica o que é Torá. O Torá é do judeu, né? Sim. Olha, a forma de falar a Torá. Tem a Torá, tem os pergaminhos. Que o que tem na Torá, nesse pergaminho, pouca coisa tem nessas Bíblias aqui. Entendi. Vocês têm pergaminho lá no templo? Sim. Uhum. Veja bem, o aramaico. Muitas pessoas se confundem uma coisa com a outra. Certo? Agora, ainda bem que as coisas estão evoluindo bastante, muito. Eles estão achando livro, estão achando aquelas folhas enterradas lá na beira daqueles mares, lá pro lado de Jerusalém, lá pro lado do Egito, certo? Essas coisas são certas? Sim. Ah, tá. Sim. E o Torá é o quê? Essa é a palavra. A Torá, isso quer dizer a forma de todos os mandamentos. Que ela ensina. Mas é um tipo de Bíblia? Sim. Ela ensina sobre, por exemplo, essas aqui, ela tem muita coisa que tem na Torá, tem muitas coisas que tem nos pergaminhos. Certo? Na verdade, eu vejo assim, me dá licença. Tá à vontade. A palavra de Deus, ela veio e foi escrita através dos profetas. Tirada dos pergaminhos. E na própria palavra diz que se fosse para escrever tudo que Jesus tinha para pôr, não caberia em todos os livros do mundo. Não caberia em todos os livros do mundo. Então, a igreja e os apóstolos, através do Espírito Santo, fizeram uma montagem daquilo que seria útil para o ser humano sobreviver e viver.
Aí se criou a Bíblia através dos apóstolos. Portanto, existia o judaísmo como o catolicismo. E foi mudado isso daí em Martinho Lutério, em 1500. Até ali não existia esse monte de religião que diz que tem, essas Bíblias com 66 livros, não existia. As Bíblias foram tiradas das próprias Bíblias católicas. Aí é que surgiu a palavra de Deus e a Bíblia. Aí o Evangelho desviou da Igreja Católica buscando uma conversão e diminuiu 7 livros na Bíblia dele. Dessa forma é que eu entendo. Aí ele vai querer pregar para o católico, você já saiu de lá e não sabia nada? Aí um padre, um bispo, estuda 5, 7, 10 anos. O cara passou para uma igreja evangélica com a Bíblia com menos 7 livros e quer ensinar o católico. Entendi. Que se não fosse os apóstolos e o católico, os evangélicos não teriam nem Bíblia. Pra você ver o quanto é legal um bate-papo, né? Eu posso fazer uma pergunta para ele? No ar, só um pouquinho, Zé. O programa Fé Esperança no ar, em nome de Gold Pedras, 9956-62582. 9956-62582. Gold Pedras. Não quebre cabeça por aí. Vai direto aonde resolve o seu problema. Vá lá na Gold Pedras. Fala com Madruga, com Édio. Você vai ter o que você precisa para sua casa. Gostaria de comentar também sobre a festa do dia 10. Amanhã é sábado. De amanhã a uma semana. Dia 10 na comunidade Santo Antônio. Comunidade Santo Antônio, um beijo no coração de todos vocês. Claudinei, comandante lá, né, que trabalha. Na verdade, bastante gente lá trabalha. Crisley, Tamires. A Tamires só esqueceu de crescer, mas continua engraçadinha. Minha irmã Carminha também, rala lá, né? Comunidade Santo Antônio. Nós vamos estar lá na festa junina. Acho que não teve nenhum ainda, né, Valdir? Por aqui? Tá devagar esse ano. Tá devagar esse ano? Não, então, é que começou agora, né? Começou agora. Então, a partir do dia 10 vai bombar. Festa junina lá na comunidade Santo Antônio, né, a comunidade nova, que saiu dali do Vale das Flores, comunidade Santo Antônio, está bombando, graças a Deus, crescendo, fazendo barracão, né? E vai ter a festa junina, acho que a primeira, se eu não me engano, diretamente lá, né? E nós vamos estar lá fazendo música ao vivo na festa junina do dia 10, lá na comunidade Santo Antônio. Gustavinho do céu, vi uns letrão, mas não consegui entender nada, rapaz. Serviços e gestões de redes sociais. Produto de energia solar. Fala com a Luciane, 30080118. 30080118. Fala com a Luciane. Também marmoraria. Lá na Casa de Sol, você viu? Então, gestão de redes sociais, produtos de energia solar. Interessante, rapaz. A Luciane também, viu? É ela e suas criatividades. Quero mandar um beijo no coração da galera do Pesque Pague Toco, lá no Rio Abaixo, Bocaiúva do Sul. A gente vai estar lá dia 17, levando alegria pra galera, fazendo um pancadão lá. Até o Gaiteiro Pitoco vai estar lá. Lembra do Pitoco, Samir? Até o Gaiteiro Pitoco vai estar aqui também dia 10. Gaiteiro Pitoco ia gravar um CD com nós, mas daí mexeu, virou, não tivemos tempo de continuar a gravação do CD e fiquei administrando as empresas e não foi nada. E não concluímos aquele CD e estamos trabalhando até sem ir, né? Deixa eu fazer a pergunta dele lá. Tá, abre o coração. Como é que tá os andamentos aí? Como é que tá? Tudo tranquilo? Como é que é? Você tem uma pergunta, Samir? Ele? Ele ia fazer uma pergunta. Ah, tá. Eu tenho uma também nas continuações aqui, mas vai lá, diga se Quando que existiu a Igreja Católica? Quando Jesus entregou a chave de Pedro e falou, eis aqui a chave, né? E através de Pedro, ali do apóstolo, foi criado a Igreja Católica, porque daí ficou Igreja Católica Apostólica Romana. Por que apostólica? Por causa que veio dos apóstolos. E aonde Pedro ainda falou e Jesus falou, sobre Pedro edificarei a minha igreja e sobre ela não prevalecerá nem um mal.
Ali surgiu, ali daí é romana porque surgiu em Roma. O Papa existe porque veio do derivado de Pedro, que pegando desde Pedro lá até hoje, a Igreja Católica explica certinho quantos papas foi, quem foi, por onde passou, para chegar até hoje, na onde nós estamos, no Papa Francisco. E foi assim a caminhada, né? Uhum. E quem perseguiu os apóstolos? Quem perseguia os apóstolos? É. Os profetas, no caso, né? Na Os profetas e os apóstolos. na época tinha os reis, e aquilo lá tem até hoje, né? A briga, as ignorâncias, como Paulo. Paulo era um perseguidor de cristão, né? Uhum. E depois ele acabou se convertendo, teve o encontro dele, o encontro de conversão, né? Uhum. E isso aí existe até hoje, né? A perseguição, persegue os cristãos, persegue o catolicismo, persegue o evangélico, né? E nisso aí tem muitas outras seitas, muitas outras coisas que vêm daquela época, né? Que a gente também não vai citar nomes, né? Uhum. Mas os cristãos foram perseguidos, os próprios cristãos também tiveram que revidar na época, né? Uhum. A própria Igreja Católica, ela é acusada dessa época, dessa fase, né? Uhum. Mas como nós vivemos a fé, nós vivemos numa igreja que ela é santa e pecadora, né? E que ela é viva, que ela até hoje surge tantas coisas boas quanto vem surgindo durante o decorrer de 2000 anos, né? Uhum. Muito bem. Essa Bíblia aqui é Bíblia católica também, É. certo? E essa também é, Aham. certo? Aqui você pode examinar na tua Bíblia. Aqui está escrito, ó, dos homens daqueles homens passados. Eu pegarei, da onde que vocês vieram, pegaram 10 homens na orla do vestido, na orla da túnica, que isso aqui chama túnica, Aham. na orla da túnica do judeu, pode examinar na tua Bíblia, e dizendo para eles: nós queremos de toda maneira ir junto com vocês. Aí Quem eram essas pessoas? somos os egípcios e os romanos. Tá. É. Como é que é? E acho que você já sabe também. Ou seja, eu gosto de conversar com pessoa que lê, né? Porque é importante isso aí, né? É. Porque quando a gente fala uma coisa, a pessoa já está ligado. Como é que é? Eles assumiram que queriam seguir o judeu. Exatamente, a fé judaica. Mas isso é aqueles que tinham que cair a mente, né? Exatamente. Por que isto? Porque não houve. Quem saber disso pode me ensinar para mim, que eu não sou rei, não sou o rei, e eu não tenho, tem muita coisa que eu tenho que aprender também, certo? Mas não achei Bíblia nenhuma que se confirmasse em outra nação, que tivesse outra nação, que se eles não se convertessem, não seria salvo, somente o judeu. É o que está escrito em qualquer Bíblia que você pegar. Qualquer Bíblia. Interessante, Severo. Qualquer Bíblia. Não é pegar lá com o Papa, não é pegar lá com o gentil, não é pegar lá com... Não, as escrituras, ela relata só um povo só. O que é gentil? Gentil é a pessoa que ainda não se converteu. Tá. Certo? Por que tem parte na Bíblia, por exemplo, foi acho que um pouco antes de Pentecostes? Está escrito em vários lugares. Cristo apareceu após Ressurreição. Depois da ressurreição. Isso, parece No que... Ato dos Apóstolos. Isso. Em todo lugar, Cristo apareceu, mas as portas estavam fechadas. De medo dos judeus, as portas estavam fechadas e Cristo então apareceu direto lá dentro, né? E a paz esteja com vocês, né? Mostrando as mãos, o lado, tal.
Em vários lugares está escrito, entendeu? Inclusive, há uns tempos atrás aí, no tempo pentecostal, não. É no tempo pentecostal que tem esse evangelho, né? É. Não faz muito tempo, não. Tá escrito claro. E por medo dos judeus, as portas estavam fechadas. Uhum. Só que eu não lembro decor agora. Uhum. Então, Que estava se reunindo os apóstolos, né? Isso. Então, não fica assim uma confusãozinha assim, uma hora os romanos perseguiam, aí de repente o medo era dos judeus, todos eles davam chicotada, como é que é? Uhum. Não, muito bem a sua pergunta, né? Até é legal você perguntar isto, porque tem muitas pessoas, por isso que tem essa confusão no mundo inteiro. Depois eu vou contar uma só um pouquinho, Severo. Depois eu vou contar uma, segura a onda aí, a confusão no mundo inteiro. O Felipe, você está nos ouvindo, cara? Um beijo no coração. Você não está mais na Decore, né? Faz tempo que você não vai lá. Eu fiquei sabendo uma coisa do Felipe. Ele leu, o Felipe é assim. Se ele me der o direito, né? Vou falar realmente o que aconteceu. Não foi ele que me falou. Foi um assunto de terceiros, né? Pessoas que gostam dele, que trabalhavam junto lá e tal. Ele é de berço evangélico. Nasceu na igreja evangélica, não sei, Assembleia, não me lembro qual lá. Pai, mãe, tio, tia. E o evangélico, ele lê a Bíblia várias vezes, né? Ele termina de ler lá, em Apocalipse, volta no Gênesis de novo. É uma qualidade muito grande neles que eu leio Bíblia, mas não com esse vínculo. Na terceira vez que ele leu, ele deu uma olhada e falou, rapaz, nada bate. E virou ateu. Virou ateu. Entendeu? Inclusive, eu conheço vários ateus, um quer vir aqui. Explicar o porquê que ele é ateu. Porque é que nem diz o Padre Léo, não se julga nenhum bandido. Você não sabe por que ele está lá? Não sabe? Não sabe. Fernando, meu sobrinho, filho do Cícero. Piazinho, amo você desde quando você nasceu, cara. Vi falar que você tá meio ateuzinho, entendeu? Todo respeitinho pra você. Te adoro, Piazinho. Você é convidado a vir aqui explicar o porquê. Mas Vem no programa do tio aqui, entendeu? Programa Fé e Esperança, explicar o porquê que você tomou essa decisão e pensa num piabão. R$1 é seu, o que é dele, fazer as coisas bonitinho, certinho, entendeu? Um exemplo de vida, entendeu? Vem uma hora aqui, Fernando, está convidado. Então, só para não perder o fio da meada aqui, né? Borracharia do Zé Carlos em Tunas do Paraná, aquele abraço. Pesque Pague Toco, em Rio Abaixo, Bocaiúva do Sul. Vamos estar lá dia 17. vai estar no toco. Lá no toco. Vamos estar lá no toco. Vamos estar cantando no toco. Pesque Pague Toco da Rosângela. Rosângela, um beijo no coração. Obrigado pela contratação aí. Festa de Santo Antônio, dia 10. Ali no Vale das Flores, dia 10, festa de Santo Antônio. Lá em Ivaiporã, quem está antenado com a gente é o Kiko. Ele é cantor e radialista. Inclusive, no final de setembro, nós estamos indo para Ivaiporã. Estamos ferrados, vamos ter que aguentar nós de novo. Barbaridade. Eu e meu irmão mais velho e a Fátima. Vamos estar indo lá. E uma vez a gente estava indo lá e eu perdi, rapaz. Uma hora o avião perdeu os radares lá e eu não achava o Kiko para falar com ele. E eu não tinha salvado o telefone dele. O Kiko, que tem 12 anos de rádio só em Ivaiporã, cansou, passou para a filha, ela é radialista até hoje. Eu cheguei lá, o que eu fiz? Falei pro Trizotti, né, amigo nosso, Trizotti, beijo no coração. O Reinaldo deve estar antenado com a gente lá, mostrando pro pai. Mostra pro Trizotti aí. Eu cheguei lá e falei pro Zé Trizotti que eu precisava falar com o Kiko. Cara, 2 ligações que ele fez pras rádios lá, daqui a pouco nós tinha telefone, endereço, o Wi-Fi do homem, tinha o e-mail do homem, tinha tudo, cara. Então o Kiko lá em Ivaiporã é um parceiraço, né? A prima Wanda deve estar com a fiarada agora, tudo antenado lá, né? Beijo no coração, a velarzada de Ivaiporã. O Tainho Tocão e a Rosângela, eles que acolhem a gente no sítio que nós brincávamos de carrinho, há 100 anos atrás. Será que estamos um pouquinho velho, não? E é eles que aguentam nós também quando a gente tá lá, hein? Beijo no coração, galera. Paremos aonde, Severo? Nós paremos na confusão do mundo, como é que é? Balai de gato. Faz uma grande confusão. Por exemplo, o católico diz que a pessoa vai para um purgatório.
e depois fica lá uns tempos, lá, depois volta, ele lá é tirado de lá para a salvação. É o que eu já vi de alguns me falando isto, certo? Só que a escritura fala totalmente diferente. Engraçado isto, né? Só que o engano para nossa salvação não pode ter. Ou é sim ou é não. Ou é sim ou é não. Está escrito que a vinda do Messias, ele não vai descer diretamente à terra. Ele vai ficar no ar, vai mandar os seus anjos, tirar os seus escolhidos, e depois de lá, será que ele vai, aquelas pessoas que já morreu, está no purgatório e vai lá tirar eles? Em Bíblia nenhuma não fala isso. Não tem Bíblia para isso aí, certo? Então, aí, segundo o que está escrito nas escrituras, qualquer escritura que você pegar, ainda mais essa católica, que eu acho importante, aí vai passar 1000 anos. Aí, aqueles mortos que morreram, eles não vão ressuscitar, aqueles que não vão se salvar, não vão ressuscitar durante 1000 anos. É o que diz a escritura. Aqueles que não vão se salvar não vão ressuscitar. Isso. Aqueles que for escolhido, se tiver morto, eles vão ressuscitar e vão subir junto com aqueles que já foram com ele. Isso aí é o arrebatamento ou ainda não? Não, não tem nada a ver com arrebatamento. E também não tem arrebatamento também. Arrebatamento existe não? Não. Não tem. Entendi. O arrebatamento é a volta do Messias. Aqueles que for para ser salvo, tiver morto, ressuscita. E aqueles que não vai ser salvo, eles não vão ressuscitar, vão ficar 1000 anos no seio da terra. Aí depois virá o juízo. Depois desses 1000 anos? Exatamente. É o que está em qualquer escritura que você pegar. Inclusive essa aqui fala mais declarada ainda. Entendo. Aí é essa hora que vai formar a filhinha. Aí. Não, aí os mortos que não vão se salvar mais. Aqueles que ficou. Não tem purgatório, não tem nada. A Bíblia nenhuma não aprova isso aí. Você está falando em relação ao purgatório. A Bíblia nenhuma não aprova isso. Vai vir um cara bom que entende de purgatório. É interessante, sabe, que o programa Fé e Esperança, não? Colocando Fé e Esperança pela primeira vez no ar. Se você é evangélico, se você quer falar da palavra, defender esse Cristo que você acredita, que você protege entre aspas, né? Porque Cristo não precisa de proteção. Cristo já é o Deus Pai Criador Todo-Poderoso. Mas se você quer defender a sua doutrina, falar do seu Deus, você é convidado, você evangélico, é convidado a vir até o programa Fé e Esperança toda sexta-feira, que nós prometemos não atrasar mais nessa vez. Quer dizer, o atrasado foi o apresentador, né? Barbaridade. O meu amigo católico, 7 horas estava aqui. Sabe por que eu estava aqui 7 horas? Porque eu falei, Valdir, eu vou ter que chegar antes, cara. Tem que chegar lá, fazer um reconhecimento de estúdio, regular, voz, etc e tal. 7 horas ele estava aqui e eu chegando no terminal da Araituba. Porque ultimamente é assim, gente. Diz, o soldado tem que estar preparado para tudo, né? Meu filho chegou do quartel esse dia. Muito obrigado, meu querido. Assim que der, tá o celular do pai, por favor. Meu filho, ele serviu o quartel esses dias. A primeira vez que eu vi esse garotinho, quando eu cheguei, né? Eu morava aqui ainda e tal, com ele na mesma casa. Que eu cheguei, que eu vi ele no sofá. Já deixa direto na parada. Que eu vi ele no sofá, deitado. Pra falar comigo, eu só mexi o olho. A mãe dele fazendo uma gororobinha pra ele lá, tinha acabado de chegar. E eu olhando aquele monte de barro lá fora, mas eu pensei que era alguma limpeza que foi feita lá, né? Era a roupa do menino. A primeira vez que ele foi pro rastejamento lá, como é que é o nome de lá? Isso, primeira vez que ele foi pro campo, rolar dentro de rio, beber água lá, dar tapa e tiro, entendeu? Aí tá.
no processo dos tiros. Daí o processo dos empurrão lá, treinamento físico e escambau. Aí tiro de novo, aí vai pra floresta, trepa na árvore, tem que pular da árvore, e correr de onça, e comer galinha crua, só que ele lembrou que eu podia assar a galinha, né? Entendeu? Então até nisso ele usou a tecnologia, entendeu? E tudo e tal. Gente... E eu gostaria depois você me dar uma palavra para me perguntar pro irmãozinho ali. Se estourar qualquer coisa, é esses soldados que vai pra guerra. Eu não quero que ele vá pra guerra, não. Se um dia precisar defender a pátria, é com essa qualificação que é dado que o soldado vai pra guerra. Então o que acontece? Eu hoje, andei de ônibus, eu peguei Inter 2 hoje. Eu peguei Guaraituba Cabral, entendeu? Eu andei a pé de manhãzinha de casa até o ponto de ônibus. Tem que ser prevenido para tudo. E quando é preciso correr de carro para lá e para cá, a gente tá aí na peleia, entendeu? Se estragar o carro, se for preciso estragar um busão, a única coisa que eu vou estranhar é que agora não pega dinheiro, né? Não é todo lugar que pega dinheiro. É tudo cartão, e eu não tenho cartão, porque a gente é acostumado a correr de carro para lá e para cá. E se for preciso ir no pé também, desde quando eu nasci, a gente é treinado a andar a pé. Então, eu sinto orgulho da vida que eu preciso levar, porque daí você vai sendo vacinado em tudo, entendeu? Então, o motivo do atraso hoje não foi fácil, mas foi mais ou menos isso aí. Severino, antes de eu dar a palavra para o Valdenir, parece que você tem uma continuação, não sei o que aí. Porque a pergunta, ela incentiva às vezes as pessoas que têm sede de salvação. E para quem não tem sede também, é igual ele falou, que chegar a alguns lugares que eles nem receber, ele não recebia. É porque não tem sede, não tem nada. Porque se a pessoa tiver alguma coisa para passar para mim, amém. Vamos estudar. Vamos ver, né? A pergunta por que os profetas guardaram os mandamentos sábado e os apóstolos e a igreja católica não guarda? Sabe? Eu não estou entendendo nada. Bem na verdade, na época dos apóstolos se dizia o sábado, né? E depois foi transferido para o domingo, por quê? Porque o domingo é o primeiro dia da semana, né? Em consideração. Então, o domingo é o primeiro dia, daí começa a segunda, e o sábado, vamos dizer que seja normal. Eu acho que não tem nada que impeça o cara guardar o sábado, mas diz assim, o dia do domingo é o dia do Senhor, né? Só que não está escrito isso aí, né, meu querido? Não está escrito assim, né? Não, ela não está escrito dessa forma. Porque eu tenho um livro da Igreja Católica, inclusive não trouxe, outra vez eu vou trazer para mostrar para você. Ela não está escrita dessa forma, mas é aquilo. O que acontece? Nós estamos numa rádio hoje, Fé e Esperança. Como você estava falando de arrebatamento, falando de ir para o céu, não ir para o céu, ser salvo, não ser salvo. Eu tenho só uma coisa para dizer, que Deus ele não condena ninguém. As pessoas que se condenam na terra, as próprias pessoas, sabem o que é certo e sabem o que é errado. É com as suas atitudes. A partir das suas atitudes, Deus não vai perder tempo de falar você vai para o céu, você vai para o inferno, você mesmo se condena. É você mesmo que procura. E por que existe a conversão? Para a hora que chegar o momento que você tiver o tempo, você se converte. Você vai trilhar um caminho de conversão. Você trilhando um caminho de conversão, Deus é misericordioso. Agora, do momento que você está seguindo um caminho aí que não tem nada a ver com a doutrina, ou com a tua fé, de ir para a salvação, você próprio está se condenando. Então Deus não vai perder tempo de ficar, você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai para o inferno. As próprias pessoas já vão se separando daqui. O próprio mundo hoje ele já mostra isso para você. Aquele que faz mais certo, aquele que faz mais errado, aquele que tenta buscar ser correto, ser justo. Eu vejo dessa forma. Independente se você vai trabalhar o sábado, você vai trabalhar o domingo, você vai trabalhar a segunda, isso depende da tua necessidade. E por que Deus trabalhou 6 dias no sábado e descansou? E passou para os seus profetas e apóstolos? Não, está escrito, né? Deus passou e Deus deu as ordens como a Escritura, só que tem uma. A Escritura eu vejo do começo ao fim,
todo evangélico, seja lá aquele que for evangélico, seja aquele que for católico, ninguém segue ela corretamente porque nenhum ser humano tem capacidade de seguir ela correta e ser justo em tudo aquilo que a palavra diz. Porque se você está passando fome, no dia de sábado a turma estava colhendo milho lá para comer, arrancando feijão para comer, arrancando abóbora, arrancando mandioca para comer, e daí falaram por que que eles estão comendo no sábado. Essa pessoa precisa comer e vai morrer de fome? Ele tem que trabalhar. E hoje no mundo que nós vivemos, ou você trabalha de noite, ou você trabalha de dia, ou trabalha domingo, ou trabalha sábado, você vai ter que trabalhar. Agora o dia do Senhor você tem que tirar o tempo para ele. E qual que é o dia do Senhor escrito nas Escrituras? Tem que estar escrito, né? Porque eu mesmo, eu até agradeço as pessoas, você pastor, você padre, você quem for, eu agradeço eles. Se eles apontar para mim, escrito nas Escrituras, não, tá aqui, ó, é esse dia aqui. Eu agradeço e dou um abração nele. Porque a Escritura, a palavra de Deus disse que, o próprio Criador disse assim, ó, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Como é que o homem pode tacar as Escrituras na mão e fazer de outra maneira? Então nós temos que fazer uma outra Escritura conveniente àquilo que eu estou fazendo daí no caso. Interessante, galera. Não sei se vocês já perceberam, esse é o vínculo do programa. O meu foco é apresentar, aprender, ganhar experiência. Cada um vem falar da sua doutrina, explicar a situação, os dogmas, os costumes. No caso do Severo, ele usa a palavra em tudo. A Igreja Católica tem os dogmas, os costumes, os respeitos, né, as normas a seguir. Eu como católico também, né? Tem a doutrina, né? Doutrina. Então eu e o Valdenir estamos no mesmo barco, digamos assim. O Severo, né, pregando o judaísmo, interessante com ele, a gente sempre vai aprender uma coisa diferente. Rodrigo Kleiser, isso? Boa noite, muito show esse assunto abordado. Deus abençoe grandemente a todos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus e Deus. Olha que maravilha. Prazer, Geme. Prazer, Geme. Você sabe quem é o cara? Eu vou dar um tiro de nós lá. Obrigado, Rodrigo. O povo tá falando que você é o Geme aqui, cara. Pega ele na rua, depois dá uns petelecos nele aí. Obrigado pelas palavras. Ana Souza, minha sobrinha linda e maravilhosa, boa noite, filhota. Henrique Cope, boa noite, meu nobre amigo. Boa noite, Deus abençoe. Marcos Marcondes, boa noite. Marcos, você tá onde? Tá no Brasil ou não? Você vem viajando, cara? Galera, obrigado aí pelas palavras. Quem quer que o programa sexta-feira que vem seja Fé e Esperança? Que nós vamos trabalhar também em cima de fé e política. Fé e política. Não podemos perder a fé nunca. Vai ter tudo aí, cara. E conversar, diz o Samir que vai ter tudo. Vai ter dinheiro então, né? Caiu o meu aí. Vai ter o quê? Fé e política, o que, gente? Nunca podemos deixar a nossa fé. E política é um bate-papo gostoso sobre a política que você desejava, que você deseja. Será que tá bom? Tinha que ser diferente? O quê? Então, muito interessante. Tudo isso a gente vai ter aqui no programa. Severino de Oliveira e Valdenir Moraes. Eu gostaria de, em breve, nós falarmos sobre essa pestalhada que está acontecendo aí. Não sei se dá tempo hoje. Nós estamos em 21 horas e 6 minutos. Samir, alguma previsão? 21 horas e 6 minutos. Previsão de frio. Previsão de frio, né? Frio pra caramba. Frio. Samir, acredito que podemos pensar aí numa conclusão, né? Para finalizarmos hoje, se organizarmos para sexta-feira que vem. Né? Tem vontade. Valdenir Moraes, eu gostaria, antes do fechamento, que você falasse um pouquinho, pode falar e já fazer a conclusão, né?
Já mandar um beijo, um abraço pra galera, né? Sobre atos, sua atitude na vida missionária. O que aconteceu, o que acontece, tem alguma previsão marcada, qual foram as últimas? Algumas coisas eu pude estar junto, tocando um violãozinho com vocês, com você, entendeu? Mas tem muita coisa que é você que fez, viu, testemunhou, aquilo aumentou a sua fé, aquilo fez você ser incentivado por Deus a continuar. Fala um pouquinho para poder finalizar a sua parte sobre hoje. O que eu tenho para dizer, assim, a missão, quando se trata de missão com famílias, eu aprendi muito. Quero mandar um abração pro pessoal de Garapuava, pessoal de Foz do Iguaçu, né? Que eu tive missão na casa deles e com eles. Onde eu vivenciei muitos milagres, muitas coisas boas, né? Eu em Garapuava conheci uma senhora, ela tinha 40 anos, que participava de uma igreja evangélica. E ela não andava mais, ela estava numa cadeira. E ela pediu para mim que eu rezasse por ela. Porque só que eu não sabia que ela era evangélica. Daí quando eu fui rezar para ela, eu falei, a senhora está pedindo para mim rezar para a senhora, mas a senhora é evangélica há muitos anos. Ela falou, sim, tem 40 anos. Eu falei, e a senhora sabe por que a senhora não levanta dessa cadeira e não anda e é corcunda assim? Ela falou assim, não, eu nem imagino. Eu falei, Deus está mandando falar para a senhora, volta para a igreja e toma a Eucaristia. A próxima vez que eu voltar para cá em missão, a senhora vai estar andando como se fosse uma mocinha. E o que mais faz falta para a senhora é a Eucaristia, que desde que a senhora passou a ser evangélica há 40 anos, o que mais pesa para a senhora é a falta da Eucaristia. E na semana seguinte ela procurou um padre, fez uma boa de uma confissão e começou ali uma nova caminhada na Igreja Católica. 8 meses depois que eu voltei lá, ela estava andando em pezinho como se fosse uma mocinha mesmo. Olha. E eu falei para ela, só não pense que foi eu que fiz isso, né? Porque quem sou eu, um pecador que nem eu sou, né? Mas Deus usou de mim. E hoje ela tá andando normal, sem aquele peso. Eu fui o canal da graça, né? Então o pessoal assim que hoje são muito católico, muito fiel, eu agradeço muito a eles e a Deus por me usar, né? E assim tem vários outros em missão que eu levei. As pessoas que não engravidavam há 9 anos, casada, desenganada dos médicos. Hoje a filha está com 3 anos, né? Então, isso que fez a missão crescer. A minha missão, ela foi bem, depois entrou a pandemia, passei um tempo lidando com as doenças, passei um tempo bem perrengue. Mas assim, não deixei de atender as pessoas que me procuram nas casas, na igreja. Eu estou sempre disposto a atender. A gente não tem feito mais os grupos de oração, porque daí, nesses 3 anos de pandemia, ficou tudo muito parado, as formações, os encontros, né? Mas eu continuo todos aqueles que estão me procurando, a gente vai rezar junto, vamos conversar, vamos falar de Deus, vamos falar da ressurreição, e através da gente, Deus nos usa, né? Como um canal, como você falou, e muita gente tem recebido graça. Então eu vejo assim que nos dias de hoje, Deus usa ainda das pessoas, dos pecadores, como usavam dos apóstolos, né? A minha conversão, não vou dizer que eu sou uma pessoa convertida, eu estou num caminho de conversão, até o último dia, né? Eu espero que eu me converta. E eu acredito assim, todo aquele que dizer que é convertido, ele está mentindo, porque nós trilhamos um caminho de conversão, através da fé e através da esperança. E buscando, né? Buscando muito, sendo muito fiel naquilo que faz, trabalhando muito, enfrentando as dificuldades que a gente vem enfrentando, com o trabalho, com tudo, né? Que o mundo hoje ele se tornou assim só em correria. Mas não vamos deixar de atender todos aqueles que nos procuram. Tenho muita gente que eu atendo por celular,
né? Faço oração por muita gente que me procura. Então é assim, a missão continua. Nós só não tem feito os encontros que fazia, que nós reunia aí 80, 100, 200 pessoas numa varanda, né? E muitos milagres acontecia. Você é testemunha disso, você participou, você viu, né? A região aqui de Colombo, tivemos vários encontros ali na região do Bacaitava, conhecemos um pessoal grande ali, um abraço para todos eles, né? Um abraço para eles, temos saudade daquele tempo que nós reuníamos um povão nas garagens, né? Uhum. Fazia uma noite de louvor bacana, rezava com o pessoal. Acontecia de tudo. Acontecia de tudo, né? Então isso aí é maravilhoso. Mas é isso que faz a gente crescer na missão e na caminhada, né? E aqui eu quero deixar um abraço a todos aqueles que estão nos assistindo e aquele que precisar de nós aí, estamos aí. Caminho de missão. Juntos, fortes unidos. Isso. Eu fico muito agradecido pela sua presença, né? Você hoje foi importante. Representou o católico muito bem. Vamos ver se de repente você não volta, de repente sexta-feira que vem. Se não for na sexta que vem, na outra em seguida, né? E que Deus abençoe você. Você foi importante hoje. Amém, nós tudo. Muito, muito, muito. Deu até um exemplo de mim. Chegou primeiro. Severino de Oliveira. Qual foi as últimas lições sua que te reergueu acima, sabendo que estava sendo usado por Deus? Fala um pouquinho para nós aí, para a gente ter como experiência. Nesse momento que nos próximos 8 minutos nós vamos finalizar essa live, né, esse programa. Muito obrigado a todos que nos assistiram, que nos incentivaram. Sexta-feira que vem a gente retorna. O tema principal sexta-feira que vem vai ser essas coisas que andam acontecendo aí, que segundo o Oliveira está tudo no Apocalipse, né? A gente vai conversar, provavelmente seja ele, provavelmente seja o Valdemir, ou talvez de repente seja, né, uma outra pessoa. Torçamos que esteja no evangélico, né? Que faltou essa representatividade hoje, mas por boas causas. Estão tudo celebrando, não dava tempo de substituir mais e não pôde vir ninguém. Mas torçamos que esteja, né, mais essa apresentação aqui, que daí vai completar. Severino, palavra sua, abre o coração. Muito bem, eu agradeço, em primeiro lugar, agradeço o nosso Criador que criou eu e você, a todos que estamos aqui, né? E sem Ele nada acontece e sem Ele não podemos fazer nada. Eu agradeço muito a Ele porque Ele tem me dado uma missão que eu tenho ido até fora do nosso país. Eu tenho visto muita grande obra que Ele tem feito. Eu sou chamado em vários lugares aí, até por os pastores, e não desfazendo de ninguém, porque o que nós temos que fazer é examinar as escrituras. Quem vai falar com nós não é o homem, não é um pastor, não é um padre, não é esse, não é aquele. É as escrituras que vai falar. Que seja ele quem for. Se não tiver enquadrado com as escrituras, pode ser eu, pode ser quem for. Se não tiver enquadrado, ele é um mentiroso. Segundo está escrito. Seja ele quem for. Pode ser eu, pode ser quem for lá. Mas eu agradeço essa reunião que nós estamos aqui hoje. Você está convidado para a próxima. E que alguns evangélicos que vêm a dispor a sua fé também, baseado nas escrituras, não baseado em si mesmo. E o evangelho gosta da escritura, hein? Baseado em si, não baseado em si mesmo, baseado nas escrituras. Porque eu posso inventar. Eu achei até importante o nosso amigo ali falar muitas coisas, porque é aquilo que eu falei. Um aprende um com o outro. Cara, eu estou aprendendo um monte aqui. Cara. Certo? Um aprende um com o outro. Nós estamos aqui na Terra, nós não estamos aqui
por vadio. Nós estamos aqui para poder aprender, ensinar e crer naquele que tudo pode, que é o nosso Criador. É isso que eu tenho a palavra. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Você foi importante aqui. Confesso que o programa foi removido por vocês dois. Precisaria de vocês. E a semana que vem a gente possa, de repente, quem sabe, estar aqui de novo. Ou na sequência. Né? Vamos ver como é. Vamos ver o que Deus vai preparar aí para sexta-feira que vem. Muito obrigado a todos os que nos assistiram. Beijo no coração. Tudo que a gente errou hoje foi tentando acertar. Foi culpa minha. Nos próximos, segundo saber, foi culpa dele. Nos próximos, a gente pretende ir ajustando porque vocês merecem o melhor. Geraldo Dias de Paiva, meu colega cantor de palco. Dia 10 estaremos ali na festa de Santo Antônio. Você não pôde vir hoje, quem sabe na próxima você vem ou na outra, não tem problema. E já temos um tema para iniciar a próxima. Vamos falar sobre as coisas que andam acontecendo no mundo. Gripe suína, Covid-19, cambal. Está tudo na palavra, está tudo na Bíblia. Gripe aviária. Gripe aviária, como é que é a febre do macaco? Gripe do réptil. Segundo nós tratamos aqui, está tudo na Bíblia. E vai entrar em pauta para sexta-feira que vem, se Deus quiser. Beijo no coração, boa noite.